Boa noite. Tudo bem com vocês? Então, ótimo. Uma segunda-feira, né? Começando já com mediunidade. Hoje a gente vai ver uma série de fenômenos mediúnicos. A gente vai tentar destrinchar isso e falar com vocês, passar para vocês, e eu quero a colaboração de vocês também. Tá? Então, a aula sempre é construída entre o facilitador e os alunos. Tá? Então, hoje, o tema é mediunidade. Tá? Vocês já perceberam que a gente já está na aula 10? Rapidinho passou, né? Esse semestre, gente, foi demais, demais. E depois da aula 10 tem um fenômeno muito interessante que acontece. Tem a mediúnica, que vai acontecer no dia 5, e tem o fenômeno, é o seguinte, depois da aula 10, as outras aulas descem muito rapidamente. Vocês vão ver que daqui um pouquinho a gente está na última aula, já se despedindo de vocês e já esperando novas turmas, né? Então isso é muito interessante. Depois da aula, vocês vão ver, depois na aula 20 lá, na aula 15 a gente vai ter umas dinâmicas, na aula 20 a gente vai conversar, daí vocês vão dizer para mim que eu tinha razão em relação a isso, que vai passar super rápido, né? Mas, então, a gente vai falar sobre mediunidade. Eu queria, antes de a gente começar a falar sobre mediunidade, eu queria fazer alguns acertos com vocês. Quando vocês tiverem alguma pergunta, levante a mão, que alguém vai levar o microfone para vocês, porque senão eu fico dando a resposta aqui e quem está vendo no YouTube não vai entender nada. O cara está ficando maluco, está falando sozinho lá, né? Então precisa alguém fazer a pergunta para também com o microfone para a gente poder ter a resposta coerente, né? Com a pergunta e as duas estando a gente está conversando, né? Então, eu queria saber quem de vocês trabalha em outro centro espírita aí. Quem trabalha em centro espírita? Uma pessoa, duas. Aqui, né? Alguém mais? Três. Pô, só 3 pessoas, né? E quem de vocês é médium? Levante a mão. Quem é médium, levante a mão. Sim, e os outros que não levantaram são o quê, gente? Estão na dúvida ainda, né? Agora, quem é médium ostensivo? A gente tem 1, 2 médiums ostensivos, né? Então, ótimo, beleza. Só para mim me situar. Como? Não sabe? Vai descobrir nessa aula, você vai descobrir. Com certeza você vai descobrir. Então, é bom para mim me situar para saber o conteúdo, como que a gente vai conduzir, como que a gente vai às vezes vai se expressar. Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. E aí, mediunidade. O que você entende por mediunidade? Eu queria ver agora com vocês. Estou passando a bola para vocês. O que eu falei que a gente vai construir junto, né? Juntos vamos construindo. Eu quero saber de vocês, mediunidade. O que você entende por mediunidade? É a comunicação entre os espíritos, né? Comunicação entre os espíritos, ok. Mais alguém? Mais coisas, tem bem mais coisas. É a capacidade psíquica de comunicação entre encarnados e desencarnados. Ok. Mais alguém? Aqui, ó. Acho que ela está... Eu acho que são faculdades psíquicas, né, que permitem essa comunicação entre os encarnados e desencarnados, e alguns já nascem, né, com essa, como posso dizer, esse canal de comunicação, e outros acabam desenvolvendo também. Ok, ótimo, ótimo. Mais alguém? Mais ninguém? Então, tudo que vocês falaram aí está ok, tá? Mas tem mais coisas ainda. A gente vai
vai destrinchar isso aí nessa aula, tá bom? Então vamos lá. Vamos para os objetivos aqui. Objetivo geral, ó. Percepção que a mediunidade é uma faculdade que permite a comunicação com os espíritos. Tá? Então, o que a gente pode dizer? Que a mediunidade é uma faculdade de comunicação entre espíritos. E a gente vai ver mais na frente que essa comunicação pode ser entre encarnados e desencarnados e também, algumas vezes, pode ser entre encarnados também, tá? Que é a telepatia. Os objetivos específicos, ó, explicar o conceito de mediunidade, bem como sua finalidade. A gente vai explicar direitinho o que é a mediunidade e a finalidade dessa mediunidade. Por que ela existe, essa mediunidade? Tá? Mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai dar uma passeadinha aí, desde o início do homem aqui na Terra até agora, e a gente vai ver que a mediunidade sempre existiu, tá? Não é exclusividade nossa do espiritismo, tá? A mediunidade é uma faculdade que todo mundo tem, né? Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados. De que maneira esse espírito desencarnado vem se comunicar com os médiuns, numa reunião mediúnica, com os médiuns de comunicação. Tá? A gente vai ver direitinho como que acontece isso, como é que acontece esse fenômeno. E mostrar diversos tipos de mediunidade, bem como sua classificação. A gente vai ver uma série de mediunidades aí, tá? Psicografia, pictografia, como é que é essa pictografia, que é a pintura, né? Tem a psicografia, a voz direta, tem uma série de mediunidades que a gente vai ver aí. Tá? Então, o que é ser um médium? Para que a mediunidade ocorra, a gente precisa ter um médium. Tá? O que é esse médium? O médium é a pessoa que vai fazer, é o intermediário entre o mundo físico e o mundo espiritual. É a pessoa que vai fazer esse intercâmbio, essa comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Olha o que tem aqui, ó, no livro dos médiuns. Pô, esqueci de trazer os livros que eu queria mostrar para vocês, que são livros importantíssimos. Para quem quer desenvolver a mediunidade, tem 2 livros muito importantes, que é o livro dos médiuns e a teoria da mediunidade, que é um livrinho desse tamanho, assim. Ó. Ali tem tudo que você quiser, tudo que você imaginar tem ali. Todos os experimentos, todos os médiuns que fizeram esses experimentos, tudo está lá. Tá? É muito interessante esse livro. Então, ó, olha o que o livro dos médiuns traz. Ó. Toda pessoa que sente um grau qualquer na influência dos espíritos é por isso mesmo médium. E aí eu pergunto para vocês, quem de nós não sente essa influência dos espíritos? A gente está toda hora suscetível a essa influência. Então, por isso que todos somos médiuns, tá? Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, todos nós somos médiuns. Só que o médium, você vai ter pessoas que vão ter a mediunidade mais ostensiva e pessoas que não vão ter essa mediunidade ostensiva. Uma mediunidade mais sensitiva. Que a maioria de nós tem essa mediunidade mais sensitiva. Tá? Mais de sensibilidade, mais sensitiva. Tá? Então, agora, eu fazendo novamente a pergunta, quem é médium aqui? Todo mundo, gostei de ver, agora sim, todo mundo é médium, né? Todo mundo é médium. E todo mundo, Isadora, tem essa capacidade de comunicação, tá? Todo mundo tem. A gente vai ver mais lá na frente, que a gente vai naturalizar essa mediunidade. E essa naturalização é muito importante. Para quê? Para que a gente perca o medo,
tá? Que principalmente a maioria das pessoas tem medo de espíritos, então eu não quero falar com espíritos, deixa o espírito lá, né? Só que não sabe o que está perdendo. É uma baita de uma ferramenta para a evolução do espírito. Então a mediunidade é muito importante mesmo. Tá? Então, o que podemos afirmar? Que a mediunidade é uma faculdade inerente ao humano. Não tem como você não ser médium. É inerente, você já nasce com isso, porque a faculdade é uma propriedade do espírito. Então não tem jeito. Ah, não, eu não sou médium. Ah, não sou. É médium, sim. Agora, o que cada um tem a liberdade, o livre-arbítrio, de exercer essa faculdade mediúnica ou não. Não, eu não quero. Nessa encarnação, Deus me livre, não quero nem ouvir falar em mediunidade. Não, nessa encarnação eu quero trabalhar a minha mediunidade. Então, aí vai depender de cada um, tá? De cada pessoa. E é interessante que a gente aqui no ciclo básico, a gente recebe muitas pessoas com a mediunidade toda às vezes bagunçada, né? A mediunidade, a pessoa não tem, o médium ainda não sabe controlar a sua mediunidade. E desculpe, quando a gente começa na aula 1, falando sobre os temas espíritas e vai dando continuidade, a gente vai percebendo como as pessoas vão mudando essa mudança. E depois, quando entra, a gente vai entrar agora em 4 aulas importantíssimas, que é mediunidade, médium, obsessão e desobsessão. São 4 aulas assim chaves, tá? Muito importantes essas aulas, não percam essas aulas. E aí a gente começa a ver a transformação dos médiuns. Às vezes chega aqui, está na aula, chega a estar tremendo, chega a estar angustiado. E aí, com o tempo, ele vai acalmando e vai entendendo que aquilo ali faz parte dele. Tá? E uma coisa que a gente sempre fala aqui, que o médium tem o controle de tudo. Quem está sempre no controle é o médium. Se o médium não quiser dar a comunicação, ele não vai dar a comunicação. Ele que está no controle. Então, por exemplo, Albertino, se eu não quiser conversar com o Albertino, ele pode chegar aqui e querer conversar comigo. Não, Albertino, não estou afim de conversar com você, vou para lá. A mesma coisa com o espírito. Se o espírito está lhe perturbando, às vezes, querendo conversar com você, depende do papo, você vai conversar com ele. Mas se você não quiser, você diz para ele, meu amigo, não é aqui a hora de conversar. Vá junto comigo lá para o centro espírita, que lá vão lhe atender, você vai conversar com o pessoal lá sem problema nenhum. Tá? Então, essa mediunidade aí, a gente tem que naturalizar ela, trazer ela para o nosso dia a dia. A gente vai vendo lá na frente mais, a gente trazendo o que a gente vai bater aqui na ULI direto, vocês vão ver, naturalização da mediunidade. Tá? Naturalização da mediunidade. Então, que todos os indivíduos são médios, independente de sexo, de idade, de crença, de raça, de condição econômica, o que torna a faculdade inerente ao humano. Olha o que o Adenauer traz aí para a gente. Tá? Então, a mediunidade não tem... Independe do sexo, tá? Independe da raça, se é novo, se é velho. Muitas vezes a mediunidade, já desde criança, a pessoa já começa a ter sintomas mediúnicos, né, contatos mediúnicos. E aí tem pessoas que no meio da idade ou lá no final da idade. Eu fui descobrir o contato mediúnico com 54 anos. Tá? Aí que eu comecei a usar a minha mediunidade. Por quê? Porque antes eu não tinha conhecimento, eu não conhecia, não sabia que existia. Não sabia. Aí, quando eu comecei a vir para o centro espírita, comecei a desenvolver e estudar isso. Vou estudar para ver o que é isso, que fenômeno é esse, o que acontece, como que eu posso me comunicar. E aí eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo. Trabalhei 7 anos no desenvolvimento mediúnico, que é muito interessante, que depois vocês vão passar por lá também, tem a possibilidade de vocês passarem, que é o desenvolvimento do mediúnico. Lá você vai aprender, o médium vai se educar, vai aprender a lidar com a mediunidade dele. Tá? Então é muito interessante isso.
Alguma pergunta, gente? Eu estou vendo assim, todo mundo... Não precisam ficar preocupados, não, que os espíritos que vão vir hoje, ó, são tudo meus camaradas, tá? Tudo gente boa, sem problema nenhum, tá? Brincadeira, viu? Então, a mediunidade, ó, é uma faculdade do espírito que permite comunicar-se com outros que estejam em frequência vibratórias diferentes. Essas frequências vibratórias diferentes quer dizer o seguinte: você vai se comunicar com espíritos que estão em faixas vibracionais diferentes, vão estar em densidades diferentes, em dimensões diferentes. A gente vai estar na dimensão física, vamos nos comunicar com o espírito que está na dimensão espiritual. Tá bom? Então, por extensão, permite que espíritos que estejam encarnados se comuniquem com outros, sem o uso dos sentidos físicos, tá? Porque a faculdade mediúnica não faz parte dos nossos sentidos físicos, tá? É como seria o nosso sexto sentido, a faculdade mediúnica, tá? Os nossos sentidos físicos são o quê? Tato, olfato, audição, visão, paladar. Então, esses sentidos físicos aí, a gente não vai usar na mediunidade, né? A gente vai ter esse sexto sentido, que é a mediunidade, que faz com que a gente se comunique com os espíritos através desse sentido. E o que acontece? Ó? Por extensão, permite que os espíritos que estejam encarnados se comuniquem com outros sem o uso dos sentidos físicos sensoriais, numa alta frequência, acima da que o cérebro capta ou emite da realidade. Então, lá na frente a gente vai ver que a comunicação mediúnica não é cérebro com cérebro, não, é mente a mente, é mente do médium com a mente do espírito comunicante, é mente a mente, não é cérebro, tá? Então é mente a mente. Lá na frente a gente vai ver isso bem direitinho. Então por isso que ele fala aqui que é acima, capta uma realidade totalmente diferente da realidade que a gente está acostumado a viver aqui, tá? E aí, a gente falando em mediunidade, a gente tem que falar sobre afinidades mediúnicas. O que são essas afinidades mediúnicas? O que faz com que eu me conecte com esses espíritos, que eu me comunique com esses espíritos? Tem duas coisas importantíssimas que são. Então, ó, a comunicação por meio, essa comunicação mediúnica é através, a gente vai usar dois sentidos que a gente tem, que é o sentimento e o pensamento, tá? A comunicação mediúnica sempre é pensamento e sentimento, vai sempre usar essas duas ferramentas aí, tá? Então, desculpa, vou botar aqui. Ó, afinidade mental. O que é a afinidade mental? É os nossos pensamentos, tá? E a sintonia vibratória são nossos sentimentos. Aqui está, ó, sentimento é do chakra do coração. Então, é através desses sentimentos que a gente vai se conectar com os espíritos que estão vindo. E aqui a parte do pensamento. Essa transmissão do pensamento do espírito comunicante com o médium. Então, vai haver essa troca de pensamentos, tá? Então, a comunicação acontece por meio de ligação psíquica, ó, do médium e do espírito comunicante, que acontece através da sintonia e da afinidade entre ambos. A qualidade do que é produzido através dessa mediunidade está diretamente ligada a essas duas condições, tá? Então, as sintonias que eu faço com esses espíritos vai depender do médium. Como é que o médium é? Se é um médium tranquilo, um médium que conhece muito, sabe muito sobre essas comunicações, o que vai acontecer? Você vai se conectar com espíritos que estão nessa mesma frequência vibracional. Agora, se você é um médium que não gosta de estudar, um médium mais relaxado, o que ele vai acontecer? Vai se conectar com espíritos mais densos, um pouquinho mais densos. Então,
A frequência vibracional do médium vai determinar quais os tipos de espírito que vai se conectar com ele. Tá? Então, isso aí sempre vai ser assim, tá? Através do pensamento e do sentimento. Ó, aquilo que eu estava falando aí, ó, por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando médios que se assemelham no seu modo de pensar e agir. Então, um espírito que quer se comunicar comigo, ele vai ver as minhas características e vai se conectar através disso, né? Então, pô, eu quero uma pessoa que seja mais intelectual, que saiba falar melhor. O que eu vou fazer? Eu quero passar mensagens intelectuais, eu vou me conectar com pessoas que estão nessa faixa vibracional. Agora, se é um espírito brincalhão, zombeteiro, que está querendo bagunçar, vai procurar um médium que está na mesma frequência dele. Então, é muito simples assim, tá? Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente aqueles que possuem fluidos compatíveis com os seus, para produzirem os fenômenos. Ó, Novaes, na página 91, acho que é do nosso livro aí, tá? Então, ele vai procurar, ó, que estão na mesma frequência vibracional nossa, para quê? Para produzir esses fenômenos. Porque não adianta, ele vai se conectar com um espírito que não está na mesma faixa vibracional dele, essa conexão não vai rolar. Tá? Alguma pergunta, gente? Eu estou vendo que está todo mundo com o olho arregalado, né? Tentando entender, né? Minha dúvida é com relação à frequência vibracional. Frequência vibracional, sim. Quando a gente faz trabalho de desobsessão à distância, que foi o grupo que eu participei, nós atraíamos esses espíritos. O ciclo 3. Imagina que não sejam espíritos que estejam na mesma vibração que o médium. Então, sabe por quê? Deixa eu te dizer uma coisa. Eu trabalhei... O ciclo 3... Desculpe, o Campus 3. O Campus 3 ele é de atendimento mediúnico à distância. Então, o médium atrai o espírito, chama o espírito para cá, ou o médium vai lá na casa da pessoa e vai lá, pega o espírito e traz para cá. Tá? Ou faz o atendimento lá, depender do médium. E aí, o que acontece? As sintonias que você vai fazer vai depender do seu psiquismo, como é que você está. Por exemplo, no Campus 2, se você chega lá, depender do seu dia, como é que você passou o dia? Você passou o dia, estava com raiva, não deu nada certo, hoje deu tudo errado. Com que espírito que você vai conectar? Com espíritos raivosos, com espíritos nessa mesma frequência vibracional. Isso aí a gente vê direto no campus, né? Isso aí eu já passei também por isso. Tá? Então, a minha frequência vibracional estava baixa, o que acontecia? Espíritos com sofrimentos, vinham com sofrimentos de raiva, de angústia, vinham se conectar comigo. Tá? Porque eu estava na mesma frequência deles. Oi. Boa noite. Diga. É mais uma contribuição. Eu gostei bastante da parte das afinidades. E muitas vezes parece meio que mágico, surreal, né? Sim. E eu venho estudando bastante mediunidade, principalmente na parte de artigo científico. Tem um pesquisador chamado Alexander Moreira. Alexander, ele esteve aqui dando palestra aqui. Foi? Ele deu palestra aqui. Muito bom. E eles tratam muito sobre a fisiologia da mediunidade, né? Isso. E a gente vê que essa aproximação dos espíritos, por mais que dê por essa afinidade, essa sintonia, ela tem que ter o respaldo físico. Também. Então, todo aquele mecanismo de fisiologia onde você assimila essas ondas eletromagnéticas, essas mudanças de campo através da pineal, para poder ter a resposta no giro circundado, no neocórtex, tanto as outras partes. Sim. Para ter a resposta física, para trazer... porque, às vezes, você falando, eu fico... Tá parecendo meio mágico. Imaginando. Não é físico, mas mais concreto mesmo. O que o Albertino está trazendo, gente, é o seguinte: eu não vou trazer isso que ele está trazendo para vocês, tá? Porque isso aqui já é mais do ciclo 4 em diante que a gente vai começar a falar sobre isso. Então, se eu estou trazendo, Albertino, para eles o básico
bem o basicão mesmo, porque se a gente começar a se aprofundar, você abre um portal aí que não tem mais fim, né? Você sabe que mediunidade, eu tenho 10 anos que eu dou aula de mediunidade, e cada aula que eu dou de mediunidade, eu sempre descubro coisas novas. Ontem mesmo eu estava lendo a Teoria da Mediunidade, que é aquele livrinho pequenininho, meu amigo descobriu um monte de coisa lá que eu não sabia ainda. Tá? Então é muito interessante isso. Tá? Mas foi boa a sua contribuição, tá? Obrigado, viu? Só para complementar a pergunta dela, e por favor, me interrompa se for caso de ser de desobsessão. Mas é porque, pensando assim, então um médium que trabalha com desobsessão Sim. tem que estar sempre com a frequência baixa para que chame o espírito desobsessor e afaste. Não, é diferente. Não, porque quando você vai fazer um trabalho de desobsessão, é diferente, é totalmente diferente, que daí você vai reunir com um grupo de desobsessão, aí você vai atrair os espíritos que estão necessitando daquilo. Tá? Mas o que eu digo é o seguinte, se você está com aquele dia você está sentindo raiva, um negócio, você vai conectar com um espírito obsessor que está com raiva. Ele vai vir conectar com você assim. Tá. Então ele vai conectar assim. Mas o trabalho de desobsessão é um pouco diferente. Tá? Por exemplo, em relação ao trabalho que eu fazia no Campus 2, que é o desenvolvimento mediúnico, a gente fazia desobsessão, mas era desobsessão muito leve. Por quê? Porque era para ensinamento, tá? Para os estagiários aprenderem. Então não vem aqueles espíritos. E na desobsessão de quarta-feira aqui, gente, eu trabalhei na desobsessão uns dias, vem cada espírito aí, cada espírito, que quando você sai, você dá, em média você dá 5, 6 comunicações mediúnicas, quando o médium sai da mediúnica, o médium sai assim, às vezes bem estafado. Né? Diga, Júlia. Quando rola essa conexão, é mais tipo incorporação mesmo, a pessoa fica, ou nas atitudes no tá ali no dia a dia já fica um pensamento mais negativo? Isso, é o seu dia a dia, conforme você vai, o que você está pensando, qual a sua frequência no dia a dia, tá? E aí vai acontecer essas conexões, tá? Então, por isso que a gente fala, o que é o orar e vigiar? O orar e vigiar é você tem que sempre estar vigiando os seus pensamentos. Vigie os seus pensamentos para quê? Para que você não se conecte com espíritos que estão na mesma frequência sua. Se você baixar a sua frequência vibracional, a possibilidade de você se conectar com espíritos que estão nessa mesma frequência é bem maior do que se você tiver com a sua frequência mais elevada, né? Agora, é fácil manter a frequência sempre elevada? Não. É muito, muito, muito difícil. Tá? Por quê? Porque ainda somos espíritos muito ignorantes. Ainda precisamos aprender muita coisa, mas muita coisa mesmo. Então, por isso que essas frequências, normalmente, a gente estava fazendo uma reunião no sábado mesmo, então a gente estava comentando que os médiuns, alguns médiuns têm muita facilidade de dar comunicação com espíritos sofredores. E quando era para dar com espíritos esclarecedores, com professores, com espíritos mais elevados, é muito difícil achar os médiuns. Os médiuns normalmente não dão. E aí o que acontece? Por que é mais fácil se conectar com os espíritos sofredores? Exatamente, porque ainda a nossa frequência vibracional é muito baixa. E aí, o que a gente vai se conectar? Com quem está nessa mesma frequência. Tá? Então, por isso que, para dar comunicação com sofredores, é bem mais fácil do que dar com espíritos mais que querem trazer mais instrução, mais complementos. Nas aulas, por exemplo, no ciclo 4, a gente tem aulas, todas as aulas a gente tem aula e depois mediúnica, mas é uma mediúnica diferenciada. A gente traz os professores, traz os alunos, traz os instrutores do mundo espiritual para conversar sobre o assunto da aula. Tá? Então a gente conversa sobre o assunto da aula. Né? Aí tira as dúvidas. Por exemplo, a gente tem um módulo lá, mediunidade sobre o aspecto psicológico,
biológico, sobre o educação e sobre o filosófico. Então, 4 aspectos da mediunidade. Aí, depois, vamos dizer, aula, mediunidade e filosofia. Aí o que a gente vai trazer? Espíritos que vão responder sobre mediunidade e filosofia. Tá? Então, aí só que são médiuns, você precisa da comunicação. Os médiuns têm que estar com uma elevação, uma frequência vibracional mais alta, tá? Que senão não consegue conectar. A maioria dos médiuns não consegue conectar. Né? Diga, Isadora. Mas você... deixa eu ver como é que eu posso formular. A gente tem que estar se trabalhando para isso, né? Sim. Ele não acontece assim. Porque, veja... Não acontece assim? Às vezes acontece. Desde os meus 21 anos de idade, digamos assim, né? Eu busco essa conexão. Sim. Eu busco... Né? Eu nem sabia que eu era médium. Eu comecei a estudar e vi que todo mundo é médium. Eu não sabia disso. Certo? Mas, então, por quê? Né? Meu desejo. Né? Eu, aos 21 anos de idade, perdi meus pais num acidente. Sim. Meus pais, uma irmã, foi um acidente assim devastador. Horrível, né? E daí para frente eu sempre tive essa expectativa, né? De poder ver, conversar com eles, conversar, de poder, entendeu? E assim, eu nunca consegui. Eu converso. Agora não sei com quem. Com quem? Com eles. Nem ouço. Com eles você está conversando nem com eles. Nem ouço ninguém também. Eu não ouço, eu converso. Eu falo sozinha. Em tudo. Eu estou na rua caminhando e estou. E você acha que eles não estão ouvindo? Eles estão ouvindo. Eles ouvem você. Mas eu não sei se são eles, né? Eu nunca tive esse sinal. Eu, assim, pouquíssimas vezes consegui sonhar. Né? Então, e nesse sonho você conseguiu falar alguma coisa? Isso, não? Mas assim, então, isso aí você desdobrou e conversou com eles, é desdobramento. Eu mesmo, meu pai e minha mãe já faleceram, né? já desencarnaram. Diversas vezes já conversei com eles, vêm conversar comigo. A minha mãe agora, a semana passada, ela veio conversar comigo, ela é minha avó. Elas estão no mundo espiritual, numa colônia, cuidando de crianças. Que maravilha. Cuidando de crianças. Pois é, entendeu? Aí eu tive 2 filhas. A minha filha mais velha, criança, né, assim, engatinhava e tal. Ela via vovó. Eu nunca fui de colocar fotos na casa, essas coisas. Nunca, né? Não. Isso está aqui dentro, né? Não precisa a gente ficar. E ela via e conversava e brigava comigo. Por que você chegou? Minha avó foi embora. E uma vez, né, eu arrumando as coisas assim, ela no quarto, ela viu o álbum de fotos e ela disse: "Ó, minha avó aqui, ó". Sim. Ou seja, era a minha mãe que conversava com ela. Com ela, sim. Brincava, conversava e tudo, mas eu não. E você sabe que as crianças até 7 anos de idade, ela tem esse potencial muito, por quê? Porque ela ainda está muito ligada ao mundo espiritual. Ela não completou a encarnação dela ainda. Então, ela está muito ligada no mundo espiritual. Então, ela vai conversar com um amiguinho imaginário, vai ver vó, vai ver vô, vai ver as pessoas desencarnadas. É muito, muito normal isso. A gente já viu isso numa aula. Sim, nas aulas. Isso, entendeu? E eu, assim, nunca... Por isso que eu disse, né? Deixa eu prestar atenção aqui. Isso. Eu me encontro, porque até hoje não, eu converso. As filhas chamam a gente de bruxa, mas eu acho que isso acontece com tudo que é mãe, né? Aí, porque isso é normal, né? A gente já tem uma vivência maior, então faz cuidado com isso. Viu, Isadora? Agora aqui você está no lugar certo, tá? Você está estudando, você vai começar a entender os fenômenos. Lá na frente a gente vai ver
o que a gente precisa fazer para naturalizar essa mediunidade? É uma coisa, é muito, muito simples. Vocês vão ver. Lá na frente eu vou contar o segredo para vocês, tá? Ai, tomara, porque assim, eu já tentei outras vezes, viu? Eu já fui para outros centros espíritas e tudo, mas larguei tudo, porque eu buscava, fazia curso, fazia isso, fazia aquilo. Não tem nada a ver comigo isso, não tem nada a ver. Né? E agora que eu estou com um pouco mais de tempo também, porque a gente tinha uma vida corrida, sim, né? Com certeza. Aí, agora que eu tô Mas o que acontece, Isadora? Quando você começar a naturalizar isso e a entender que isso faz parte de você e se tranquilizar e ficar um pouco mais, às vezes, até conectada com isso, você vai ver que aí você vai conseguir. Tá? Com certeza vai conseguir. Ó, você vai participar na Mediúnica, dia 5. É importantíssimo vocês participarem da Mediúnica. Lá vocês vão ver uma série de fenômenos mediúnicos que vai acontecer. Inicialmente vai acontecer com vocês, tá? Até a metade do tempo é com vocês, os fenômenos, vocês que vão fazer os fenômenos. Depois, na segunda parte, a gente vai ter os médiuns da casa vão dar comunicações, tá? Vai ter 3 duplas de médiuns dando comunicações. Vocês vão ver como que é essa comunicação, como que o médium se comporta e como o médium esclarecedor vai conversar com esses espíritos. Então, é muito importante. E depois, no final, vai ter a parte que vocês vão poder se manifestar também. Tá? É muito legal, mas muito legal mesmo. Vocês vão ver. Depois dessa mediúnica, daí, as aulas depois, eu sempre vou estar aqui de 18h30. Quem quiser tirar dúvidas depois, pode chegar às 18h30 que eu tiro as dúvidas, tá? Depois dessa aula. Depois da mediúnica. Mas vamos lá que tem bastante coisa ainda. Ó. Mecanismo na comunicação mediúnica, gente. Isso aqui é importantíssimo, importantíssimo. Isso aqui vocês têm que gravar. Tem que gravar isso aí. Tá? Tem que gravar, porque daqui para frente vai falar muitas vezes, muitas perguntas vão ser relacionadas com isso aí. Como que se dá o contato mediúnico? Tá? Como que se dá o contato entre o médium e o espírito comunicante? Ó. Aqui a gente tem, ó, o médium, tá? Aqui a gente tem o espírito comunicante. Essa parte aqui é o perispírito do médium e aqui é o perispírito do comunicante. Então, numa comunicação mediúnica, o perispírito do médium se expande, o perispírito do espírito comunicante também se expande, aí vai acontecer essa conexão fluídica aqui, tá? Essa conexão fluídica que lá nas mediúnicas a gente sempre fala assim, ó, o espírito está no seu campo. Tá? O espírito está no seu campo. Quem está conduzindo a mediúnica vai estar vendo que o espírito já está do seu lado para a conexão. Tá? Então, quando acontecer isso, você já sabe, o espírito está no seu campo, é isso aqui. Ó. Quando está acontecendo isso aqui. E aí o que acontece? Ó? O perispírito do médium se expande, o perispírito do espírito comunicante também vai se expandir. Vai acontecer, ó, essa atmosférica fluídica perispiritual comum é formada aqui, ó. A conexão, ó, mente a mente entre o espírito comunicante e o médium, ó, mente a mente, tá? E aí, o que acontece? O espírito comunicante vai transmitir seu pensamento, sua vontade ao médium, para o médium. Aí vai transmitir esse pensamento para o médium, e aí o médium vai fazer essa transcrição da maneira dele. Tá? Por isso que uma comunicação mediúnica nunca é igual à outra, porque pode ser o mesmo espírito, mas só que o Albertino vai ter uma maneira de falar, eu vou ter outra maneira de falar. Tá? Então, ele vai interpretar de uma maneira, eu vou interpretar de outra. Mas o importante é que sempre
a interpretação final seja aquilo que o espírito está trazendo para a comunicação. Tá? Boa noite. Boa noite, Aninha. Quando há essa comunicação que a fala da pessoa muda, é normal ou sempre é assim ou não? Não é uma regra. Não é uma regra, não. Às vezes, eu mesmo tem vezes que depende da comunicação que eu vou dar. Às vezes o espírito que vem muda a minha voz, tá? Muda a minha voz. Por quê? Porque é um espírito, às vezes, ele traz muitas instruções, aí ele muda, mas muda totalmente a voz mesmo. Mas lá na frente eu vou falar por que muda isso. Tá? Na frente a gente vai ver. Então, gente, ó, isso aqui é muito, muito importante vocês gravarem isso aí. Tá? A comunicação, toda a comunicação mediúnica acontece dessa forma. Tá? Expansão do perispírito do médium, expansão do perispírito do espírito. Existe essa intersecção fluídica aí, e aí a comunicação vem. E aí o médium vai transcrever aquilo que o espírito está querendo falar. Tá? Às vezes, o médium tem que fazer filtro, porque o que acontece? O médium também é um filtro para essas comunicações, porque às vezes o espírito chega assim, ó, pô, Ricardo, eu estou com uma raiva de você, eu quero lhe matar. O espírito chega para o médium, né? Aí o médium vai dizer para assim, ó, Ricardo, eu estou com muita raiva. O médium filtrou, ele não disse que queria te matar, ele filtrou a comunicação. Então, por isso que o médium é muito importante. O médium sempre tem o controle da comunicação, sempre está no controle, tá? E aqui na casa, todas as comunicações são conscientes, tá? Não existe comunicação inconsciente. Quando a comunicação vai dar inconsciente, a gente chega aí, ó, corta a comunicação, tá? Aqui todas as comunicações são conscientes. O médium sabe o que está falando, passando pelo psiquismo dele, ele sabe o que está falando. Olá, boa noite. Boa noite. Meu nome é Mariana. Eu trabalho em uma escola. Sim. Eu sou orientadora. E lá na escola tem um menino de 6 anos. Sim. Né, que a gente tem sérios problemas com esse menino. Aí vem casa com o que o senhor falou, né? Que a criança de 6 anos ainda está aberta, né? Isso. Só que essa criança, ela vem com muita agressividade. Ela tem uma mudança de comportamento muito brusca. Ela xinga demais, xinga todo mundo. Já levamos, inclusive, para a minha sala, tem uma imagem de Jesus Cristo, e xingou Jesus Cristo, de tudo que foi nome. Bate em qualquer pessoa, agride mesmo. E eu percebo que, na fisionomia dele, ele muda. Ele se transforma. Uhum. Né? E aí eu quero saber se isso tem um pouco a ver, né, dele ser médio. Só que o que acontece? Ele foi encaminhado para um neuro e ele hoje está usando medicamento. Então, quando ele é medicado, ele vem sereno, tranquilo. Sim. Quando ele não usa o remédio, ele passa por todas essas transformações. Aí eu queria saber, né, mesmo ele sendo criança, ele tem ligação, né, com espíritos de baixa vibração? Ó, todos nós podemos sofrer influências espirituais, até crianças, por exemplo. Provavelmente ele está com problema de obsessão. Então, a primeira coisa correta, foi para um psicólogo, para um psicoterapeuta, receitou o remédio, ótimo. Agora tem que fazer o tratamento espiritual. Se ele não fizer o tratamento espiritual, não vai resolver, porque provavelmente tem algum espírito obsessor junto dele. Então precisa tirar esse espírito obsessor de junto dele, tá? Então, vê se conseguem trazer ele para fazer um tratamento. O tratamento espiritual tem que ser feito. E aqui eu tenho... Há uns 2 semestres atrás, teve uma aluna que aconteceu isso com o filho dela. O filho dela estava nessa mesma vibe aí. Aí ela falou comigo, ó, está acontecendo isso e isso. Procure o atendimento aqui. Ela procurou o atendimento, o pessoal fez uma desobsessão à distância. E também trouxe ele para fazer uma fluidoterapia aqui também. Depois da primeira sessão que ele veio aqui, ele
teve virada de chave, ele se transformou totalmente, voltou a ser a criança que ele era. Tá? E a conexão aconteceu, ela estava falando comigo, que aconteceu quando eles estavam num banco que eles estavam, e aí tinha uma fila grande assim, e aí ele se aproximou de uma pessoa, e depois que ele se aproximou dessa pessoa, ele começou, provavelmente ele conectou com algum espírito que estava no campo dessa pessoa. Mas isso aí é normal acontecer, tá? Mas tem que fazer isso. A primeira coisa, sentiu, teve dúvida, vai para o médico. O médico atendeu, não deu jeito, vá para o tratamento espiritual, que a maioria das vezes é problema espiritual, tá? De obsessão. E a próxima aula vai ser de obsessão, aí vocês vão tirar mais dúvidas em relação a isso, tá? Oi. Eu fiquei curiosa, na verdade, com relação à comunicação quando o médium perde a consciência. Isso acontece porque ele está perdendo o controle? Como é que se dá? Não, na realidade, nunca o médium vai perder totalmente a consciência. Ele sempre vai ter um pouco de consciência. Aí vai depender do médium. Por exemplo, aqui não é permitido que... Porque, por exemplo, já pensou, vem um espírito obsessor, o médium, vai lá, de repente o espírito toma praticamente conta de todo o corpo dele, tudo aí, ele vai se jogar no chão, vai gritar, vai esbravejar. Isso aí já aconteceu aqui, mas daí o que a gente faz? Desconecta. A primeira coisa que a gente faz é desconectar. Você tem maneiras de você desconectar. A gente trabalha mediúnica, a gente vem, tem os pontos que a gente sabe e a gente desconecta. Daí. Tá? Por quê? Porque não é para trazer espíritos desse calibre, vamos dizer, não é para vir para cá. Tá? Vou tomar um pouquinho de água, gente. O que está? Aproveite. Eu vivi uma experiência hoje vindo para cá. Eu estava trabalhando, né? E aí, na hora que eu estava me arrumando para vir para cá, eu senti uma irritação, mas uma irritação que nem eu estava me aguentando. E aí, eu em alta voz, eu falei assim, eu não sei quem é, eu não sei o que é, e eu não sei o que é que você está tentando fazer, mas eu vou descer, eu vou pegar meu carro e eu preciso de estar tranquila para dirigir. Então, quem for, sai de perto de mim, porque nada vai impedir de eu ir para essa aula. Cheguei atrasada, cheguei. Mas chegou. Eu vim devagar porque eu fiquei com medo. Sim, fiquei com medo de ir no trânsito. E eu tenho um diagnóstico, né? Eu sou acompanhada, eu tenho um diagnóstico de bipolaridade. Sim. Então eu fiquei em dúvida se era questão da bipolaridade, se era questão de alguma influência. Eu só sei que eu vim em paz. Veio tranquila. Eu vim em paz, cheguei atrasada, mas vim. Só que a única coisa que eu estou sentindo até agora é uma dor aqui, ó. Isso, exatamente. Essa tensão, isso aqui está doendo. É normal, isso é super então, normal. Eu vivi essa experiência e com base na aula de Nil que eu comecei a externar, assim, isso, conversar. A conversar, isso. Entendeu? A melhor maneira é conversar. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente, ó. A gente que vem para cá para estudar, depois quando vocês trabalham, eu trabalhava em mediúnica, toda vez tinha algum probleminha para mim não vir para cá. Aí, dor de barriga, o filho, não sei o que lá, toda vez. Não, nem venho mais. Chegou uma época de, nem vem mais me perturbar. Eu vou e acabou. E aí nunca mais vieram me perturbar. Nunca, nunca mais. Vou lá e acabou, e vim aqui para o meu trabalho, fazer meu trabalho e saía de boa. Boa noite. Boa noite. Peço desculpa se eu estiver adiantando a aula. Muito se fala do perispírito, né, que ele tem uma aparência mais parecida com a nossa, que é humana. Exatamente. Minha primeira experiência, assim, dentro dessa ideia de mediunidade, né? Sim. Eu nunca acreditei em nada disso. Nada, Deus, nada. E aí, levantei da minha cama, fui e vejo algo. Era um ser humano, mas não era um ser humano com a figura humana. Ele tinha uma figura muito diferente de uma figura humana. Sim. Quando o perispírito está nessa frequência mais baixa, ele vai perder as características humanas? Pode perder. Pode. Tem casos de se transfigurar totalmente. Tá? Até vira tipo animais. Mudar a cor de pele? Tudo. O perispírito tem essa propriedade. Ele tem a plasticidade, ele se adapta àquilo que a pessoa está pensando.
Isso aí é a faixa vibracional, no caso do espírito que você viu que estava assim. Faixa vibracional, não sei o que você viu, mas provavelmente o que você está falando seja uma faixa vibracional bem baixa. Era bem baixa mesmo, porque isso. Eu tenho medo. Baixa. medo. Mas não precisa ter medo, não, viu? Não precisa ter medo que eles não fazem nada, eles não vão fazer nada. Eles só vão fazer se você permitir. Isso aí vocês têm que colocar na ideia de vocês. Eles só vão fazer se permitir. A mesma coisa aqui. Você só vai fazer alguma coisa se você se permitir. Senão você não vai, não tem problema nenhum. É a mesma coisa que aqui. Tá? Que não, ó, meu amigo, não é agora, não é. Aí, vocês imaginem, ó, vocês têm influência. Você imagine a gente que é coordenador, que a gente dá aula, é influência direto. Toda hora é influência. Mas aí você aprende a conviver com isso, que aí você deleta e esquece. Daí eles se mandam, eles nem vêm. Eles sabem, pô, nem adianta ir lá com ele, que ele nem está aí. Né? E isso é importante, você... E a partir do que eu fiz, do que a gente fez isso? A partir da naturalização. Quando você naturaliza e quando você sabe o que é, aí você, ó, eles nem vêm mais. Sim, exatamente, da gente, os pensamentos, os sentimentos, tudo. Nesse caso dela aí, basta mandar embora, é? Dela? Mandar embora. Ó, a melhor maneira que você tem, ó, eu não posso fazer nada por você, eu não posso lhe ajudar. O que você está precisando de alguma coisa, posso lhe ajudar? Não posso lhe ajudar. Nesse ponto eu não posso lhe ajudar. Mas tem um lugar que eu vou te encaminhar lá para o centro espírita. Aí como é que você encaminha ele? Mentalmente. Faz o caminho, pega na mão dele, ó, traz ele para cá. Ó, você está no centro espírita, você vai ser atendido aí você deixa ele aqui e volta para lá. Mentalmente, tá? Você faz essa viagem mentalmente. Mesmo tremendo. Mentalmente você faz. Sim, manda. Eu mandava no início, eu mandava tudo para cá. Agora nem me perturbo mais. Não perturba, depois de um tempo eles veem que não tem mais o espaço, né? E às vezes eles vêm com doenças, tá? Às vezes com doenças. E às vezes doenças, eles trazem doenças. E às vezes com humor. Você está de boa, de repente você dá uma murchada assim, como se fosse bipolar, né? É interessante isso. Diga. Deixa eu te perguntar uma coisa. Figura. Às vezes. E o meu coração acelera. Às vezes eu estou de boa assim, e meu coração acelera. E aí eu sinto esse cheiro. Tem alguma coisa a ver também? Claro, minha filha, tudo a ver. A gente vai ver os sintomas aqui daqui um pouquinho, você vai ver que tem tudo a ver. Tá? Deixa eu adiantar aqui, gente, senão eu não vou conseguir dar aula, que tem muita coisa ainda. Ó. Então, ó, os aspectos dessa conexão mediúnica, ele tem 3 aspectos. Tá? O espiritual, o psicológico e o biológico. Tá? O espiritual, por quê? Porque você vai fazer conexão com espíritos que estão em outra dimensão. Psicológico, por quê? Porque na comunicação mediúnica, o espírito vai procurar os seus probleminhas que estão lá embaixo do tapete, que são seus complexos. Aí ele vai ativar seus complexos lá, ó, vai cutucar você, e aí você vai se conectar com ele por isso. E às vezes, o que acontece? Esses 2 complexos, o seu e o dele, ó, explodem. Aí há aquele esquema do médium não controlar, por quê? Porque afetou um complexo muito forte dele, junto com o do espírito, aí explode. Né? Aí o biológico, porque a gente vai ver na frente que a comunicação mediúnica vai te trazer uma série de palpitações cardíacas. Por exemplo, você vai ter a ponta dos dedos e dos pés com formigamentos, e a gente vai ver mais na frente aqui, uma série de problemas biológicos. Por quê? Porque na comunicação mediúnica, você tem a pineal, glândula pineal, que você capta essas transmissões mediúnicas através da pineal. E a pineal é que controla todo o nosso sistema andrenérgico de todo o nosso corpo. Então, por isso que vai acontecer esses fenômenos de batimento cardíaco, de falta de ar, de uma série, a gente vai ver aqui na frente, uma série de problemas. Tá? Então, é por isso. Tá? Então,
A conexão mediúnica é biológica, é espiritual e psicológica. Tá? E os indícios da mediunidade, ó. Agora a gente vai entrar naquilo que ela está falando. Ó. O que vai indicar quando você está com a sua mediunidade começando a querer aflorar, tá? Começando a querer aflorar. Agora, não é só um indício desse. No mínimo tem que ter 5 juntos para caracterizar isso, tá? Então, ó, crise de choro e mudança de humor, tá? Crise de choro. Do nada, dá uma vontade doida de chorar. Do nada, do nada. Eu tinha muito isso. Eu estava ia dirigindo, quando de uma hora para outra me dava vontade de chorar. Mas aquela vontade doida de chorar. Aí, transtorno de humor também. De uma hora você está de boa, de repente você vira... Inspiração e sensibilidade aguçada. Ó. Começa a sensibilidade, gente, ó, depois que você começa a trabalhar com mediúnicas, a sua sensibilidade vai lá para o espaço, tá? Você fica super hipersensível às coisas. Tá? Então isso aí é normal acontecer. Visões e premonições. Aí você começa a ver espíritos, tá? Aí começa a sonhar com algumas coisas e as coisas acontecem, você começa a ver, então também. Distúrbios do sono. Isso aqui também é muito, muito, muito normal. Por quê? Porque você começa a fazer essas conexões e aí de madrugada eles vêm querendo conversar com você, querendo falar com você, e aí você vai perdendo o sono. Tá? Então é muito comum acontecer isso, o distúrbio de sono também. Sonhos com quem já morreu. Isso aí também é muito normal. Normal a gente sonhar com pessoas que já desencarnaram, com o pai, com a mãe, com conhecidos. Muito normal. Tá? Arrepio, calafrios e temores. Essa aí eu vou dar uma diquinha para vocês. Ó. Primeira coisa, vejam se vocês não estão embaixo de um ar-condicionado ou um lugar muito frio, que daí não vai ter jeito, vocês vão sentir... Não, é brincadeira, tá? O que eu quero falar aí, esses arrepios, esses calafrios, são totalmente diferentes de você sentir frio. Tá? Tem calafrios que vêm da cabeça aos pés, mas é totalmente diferente. Às vezes, quando você entra num lugar e você sente o que os cabelos da mão, do braço aqui, ficam tudo em pezinho, assim, ó. A sensibilidade que você vai desenvolvendo, tá? Sensações ou ideias estranhas, tá? Ideias totalmente estranhas. Eu tinha uma época que eu estava dirigindo, aí vinha um espírito que queria que eu jogasse meu carro na pilastra do elevador, da ponte e do viaduto. Vinha direto me perturbar. Joga. Pô, que é isso, meu amigo? Para com isso. Aí foi até que um dia eu dei um basta nele, nunca mais apareceu. Tá? Mas muitas vezes, tá? Sensação de desmaio iminente, essa aí também é normal, tá? Dá aquela sensação que você vai desmaiar. Aceleração dos batimentos cardíacos. Esse aqui também parece que o coração vai sair pela boca. Agora, gente, ó, primeiro vão lá no cardiologista, façam os exames bonitinho, tá tudo ok, tá? Então aí a mediunidade batendo na porta aí, né? Agora não esqueçam, gente, que é mais de um desses aqui, tem que ser no mínimo uns 5 para você, tá? Se for todos, aí você está super bem. Adormecimento e formigamento de braços e pernas, ó, também acontece, tá? Sensações de presença à sua volta, você sempre vai estar sentindo, porque os espíritos sempre estão em nossa volta, né? Então sempre tá cheio de espíritos aqui assistindo a minha aula, não sei se eles vão gostar da aula ou não. Tá, né? Agora eu vejo vulto, né? Sim. Tá começando a ver, né? Ruídos e pancadas sem fator físico aparente, tá? Isso aqui também é normal acontecer. Aí, médiuns de efeito físico, a gente vai ver lá na frente. Audição de vozes no interior da cabeça, tá? Aí aquela voz que vem assim, você não é daqui, tá? É lá dentro da cabeça. Aí diz assim, pô, eu estou ficando maluco mesmo, né? Eu acho. Mas não é, Isadora, não é maluco. Essas vozes vêm
E aí a maioria das pessoas acham que eu estou ficando maluco. Por quê? Porque não tem conhecimento da mediunidade, não sabe o que é a mediunidade, né? Então aí você vai, estou ficando maluco, não tem jeito. Superexcitação motora com forte desejo de escrever ou falar, tá? De repente, eu estava, agora me lembrei, eu estava numa aula do ciclo 4 lá, e de repente me deu uma vontade doida de escrever. Eu preciso escrever, preciso escrever, preciso escrever. Daí o Espírito chegou, depois na hora da mediúnica, disse, calma aí, agora não é a hora de você estar me perturbando aqui. Deixa terminar a aula, que daí a gente vai conduzir a mediúnica, daí você escreve. Aí depois, sentei lá, aí ele começou a escrever. Aí ele queria escrever porque queria escrever. Isso aí é normal acontecer, tá? E a finalidade da mediunidade, né? Sim, a gente está falando de mediunidade, e para que serve essa tal dessa mediunidade, né? Algumas pessoas dizem, Deus me livre, eu não quero ver isso nem de jeito nenhum, de jeito nenhum. E por quê? Porque não têm o conhecimento, não sabem o que é a mediunidade, não sabem trabalhar a mediunidade, né? Então aí fica na ignorância. E não sabendo que a mediunidade é uma baita de uma ferramenta de evolução do espírito, tá? Então, a evolução espiritual do médium através da integração de habilidades. A mediunidade ajuda esse intercâmbio que você faz, essa ajuda que você dá para os outros espíritos, essa ajuda que você... A maioria das vezes, a maior ajuda é para nós mesmos, para o próprio médium. Então, vai trabalhar o psiquismo dele, vai trabalhar os problemas psíquicos deles, e aí ele vai resolvendo os problemas e essas habilidades ele vai integrando. O que é esse que a gente fala de integrar habilidades? Integrar habilidades nada mais, nada menos do que você aprender, mas aprender mesmo. Depois, vamos dizer, eu aprendi a amar, amor incondicional. Quando eu chegar à etapa do amor incondicional, eu integrei a habilidade do amor. Tá? Então, diversas emoções que a gente está trabalhando aqui, a gente ainda falta muita coisa ainda para a gente integrar isso, tá dentro da gente. Por exemplo, raiva. No momento que eu integrar isso, que eu não tenho raiva, eu não vou sentir raiva de nada depois. O cara pode fazer o que quiser, eu vou estar tranquilo, sempre numa boa. Tá? Demonstrar a continuidade da vida após a morte. Lógico que daí você vai ver que você pode se comunicar com um espírito que está desencarnado, está provando que existe vida além da vida, né? Vida além da vida, né? E é interessante. Aqui, lá no ciclo 4, tem um módulo que a gente fala só de morte, tá? Sobre o aspecto psicológico, filosófico, biológico e educacional. Sobre esses 4 aspectos. Mas quando a gente está dando essa aula lá, a gente está falando sobre isso, a gente sempre está falando de vida e não de morte. É muito interessante. Então, a gente fala de vida e não de morte. Tá? Porque o que acontece? A morte não existe. Tá? A vida do espírito é plena. Né? Instrumento de autoconhecimento e autodescobrimento. Por quê? Porque você vai começar a lidar com os seus complexos e aí você vai começando a se entender. Entender o que você é. Tá? E autodescobrimento também, descobrindo as coisas. Equilíbrio psíquico entre o personagem e o espírito. Tá? Essa mediunidade ajuda a esse equilíbrio entre o personagem e o espírito, que muitas vezes o que acontece? O nosso ego quer se sobrepor ao nosso espírito. Então há uma briga, às vezes, uma briga feia entre o ego e o espírito, né? Então, com a mediunidade você consegue equilibrar mais isso. Uso da mediunidade no dia a dia de forma natural, tá? Então, no momento que essa mediunidade, você tem o conhecimento, você vai usar ela no dia a dia naturalmente, tá? E tem muitas coisas que a gente pode usar a nossa mediunidade para muitas coisas, tá? E aí a maioria de nós pensa que a mediunidade é só para dar comunicação mediúnica, só para atender espíritos desencarnados. Não é, gente. A mediunidade é para você usar diariamente. O que eu estou fazendo aqui, passando a aula para vocês? Eu estou
me conectando mediunicamente. Tem espíritos conectados comigo aqui, me ajudando na aula. Então, é normal isso. Depois que você começa a conhecer, que você começa a praticar, isso aí fica super normal. Tá? E aí a gente vai falar agora de um negócio importantíssimo, importantíssimo, que é mediunidade e animismo. Alguém já ouviu falar de animismo? Já vamos falar então. Então, ó, o anímico, ele vem do grego, ó, significa alma, tá? Então, o que é a mediunidade, tá? Mediunidade é a faculdade que permite comunicação psíquica consciente ou inconsciente com seres humanos em outros níveis existenciais. Tá? Animismo. Animismo são conteúdos próprios do médium, é produzido pelo encarnado, tá? São meus conteúdos lá de diversas encarnações que estão lá no meu perispírito. Então, quando eu vou dar uma comunicação mediúnica, eu posso fazer um transe anímico. E aí eu trago o quê? Os meus conteúdos, os conteúdos do médium. Tá? Ele vai lá no inconsciente dele e traz os conteúdos dele para fora. Experiências dele, conteúdos que estão lá, conteúdos não trabalhados ainda. E aí o que ele faz? Ele está dando uma comunicação mediúnica dele. E aí tem algum problema? Não tem problema nenhum. Por quê? Porque o médium é um espírito também. Então, numa reunião mediúnica, a gente está tratando de espíritos. Então, espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Então, não tem problema nenhum o médium vir com animismo e colocar o conteúdo dele para fora sem problema nenhum. É produzido pelo encarnado com as suas próprias faculdades espirituais, sem o uso dos sentidos físicos, tá? Graças à expansão do seu perispírito, sem a participação de outro ser humano, de outro espírito. Então, ele vai, aquele processo lá de expansão, ele vai expandir o perispírito dele, mas só que não vai ter outro espírito conectado com ele. E aí ele vai fazer uma catarse, na realidade, trazendo os conteúdos dele. Como? Sim, os conhecimentos que ele já teve, os problemas que ele já teve, alguns problemas que ele não conseguiu resolver, aí ele faz a catarse dele lá. Não tem problema nenhum, gente, nenhum. Muito tempo o espiritismo... Isso, de diversas encarnações. Muito tempo... Sim, encarnação e outras encarnações. Por muito tempo o espiritismo condenou isso, tá, o animismo, muito. E depois eles foram ver que, na realidade, não tinha nada a ver com isso. Nada a ver o que eles estavam pensando. Na realidade, o médium é um espírito também que precisa de tratamento também. E muitas vezes, numa reunião mediúnica, a gente acha que está ajudando os espíritos, mas não. A equipe encarnada que está fazendo a reunião mediúnica são os mais beneficiados. Muitas vezes, bem mais beneficiados que os espíritos que vêm para atendimento. Tá? E aí a gente tem o charlatanismo. É isso que o espiritismo combatia, o charlatanismo. E aí, quando você dava uma comunicação anímica, o pessoal achava que era charlatanismo. O que é o charlatanismo? Você produzido pelo encarnado, porém com mentiras e falsidades. Tá? O encarnado está mentindo que tem um espírito ali no campo dele e na realidade não tem nada. É ele que está criando tudo aquilo ali. E pode acontecer, tá, gente? Pode acontecer. Acontecia muito isso aqui. Na época de Kardec acontecia direto, tá? Não. É muito difícil você perceber. Só vai perceber quem tem bastante experiência com reunião mediúnica. Por exemplo, eu trabalhei 7 anos no desenvolvimento mediúnico, então algumas coisas você já percebe.
Quando tem algum espírito no campo do médium, você percebe, porque ele vai mudar. Quando não tem, você percebe também, porque ele vai ser diferente a comunicação dele. Então, a gente cria isso aí, essa experiência, e você vai conseguindo distinguir essas diferenças. Isso aí foi muito tempo o Espiritismo condenou essa parte, né? E realmente é, né? Porque você está forçando uma comunicação mediúnica que não existe, né? Só para dizer que você é médium. E a mediunidade tem muitas outras maneiras de você tratar, você trabalhar a sua mediunidade. Venha ser um voluntário aqui no Centro Espírita. Participe de um grupo desse aí. No lar dos idosos, tem os jovens, tem os ciclos aqui da ULI para você trabalhar. Então, você pode trabalhar a sua mediunidade em todos esses aspectos, né? E não só na comunicação com o espírito. Comunicação com o espírito é a coisa mais comum que tem. Espera aí, só um pouquinho. Oi. Oi. O passe. Sim. É uma forma da gente trabalhar a isso, mediunidade. Sim, né? Com certeza. Mas não necessariamente você esteja... Aqui no Harmonia, o passe é misto. Então, o passista vai dar os fluidos dele juntamente com os fluidos do espírito. Tá? O espírito que está do seu lado. Então, ele está... Não, ele não está mediunizado. O espírito está do seu lado, você vai doar seus fluidos junto com os fluidos do espírito. Então, os perispíritos estão expandidos de ambos? Ou não? Não. Tá, o espírito está do seu lado ali, dando os fluidos dele. Não tem conexão mediúnica, no caso. E as influências espirituais? Eu vou falar sobre as influências espirituais só para dar para a próxima aula, tá? Dar uma colinha aí para a próxima aula. Que a próxima aula vai ser só sobre influências espirituais. Então, vai ser sobre obsessão. Então, vocês vão ver que influências espirituais, todos nós estamos suscetíveis. Por quê? Porque somos espíritos. E os espíritos encarnado e desencarnado convivem mutuamente. Não existe separação entre encarnado e desencarnado, o encarnado aqui, o desencarnado lá. São faixas vibracionais diferentes, muito sutis, a diferença é muito sutil. Então, é tudo um no meio do outro. Tá? Então, por isso que existe muitos desencarnados aqui, junto com a gente. Tá? Então, sempre vai ter, em todos os lugares que vocês vão, sempre vai ter os desencarnados em volta. Tá? Então, as influências, pessoas desencarnadas ou não, de distintas índoles e níveis evolutivos diferentes, boas ou más, podem sintonizar-se conscientemente ou inconsciente, quando se encontram numa mesma frequência vibratória. Então, está na mesma faixa vibracional, você pode se conectar com qualquer espírito que esteja na mesma faixa sua. Tá? E aí pode ser espíritos bons ou espíritos ruins. Tá? Ruins, são espíritos mais ignorantes. Vamos usar a palavra ignorância, né? Porque ainda falta muito ainda para ele aprender. Né? Isso aí, Adenauer fala lá sobre isso. E agora a gente vai falar sobre a mediunidade em si, efeitos físicos. Mediunidade e efeito físico é a mediunidade que produz efeitos físicos, transporte, materialização, levitação, voz direta, cura, ruídos, tudo isso aí é efeito físico, tá? Efeito físico. Isso aí, normalmente, o efeito físico não precisa de um espírito, tá? Normalmente é anímico, tá? Mas tem muitos efeitos físicos que os espíritos vêm também, principalmente os espíritos brincalhões, às vezes quando o espírito quer brincar ou quer trazer algum conteúdo, mas são espíritos não muito desenvolvidos, tá?
que gostam dos efeitos físicos, tá? Então, a gente tem, ó, deixa eu virar para cá. A gente tem, ó, efeito físico aqui, ó, a gente tem grandes médiums aqui, ó. Aqui o primeiro efeito físico que a gente cita aqui são as mesas girantes lá da época de Kardec, né? As mesas flutuavam, tá? Flutuavam, um efeito físico. Depois a gente vai ver por quê. Tá? Aí a gente tem Carlos Mirabelli aqui, ó, um baita de um médium brasileiro, tá? Ele faria materialização e levitação, tá? Um médium de levitação. E a gente tem Peixotinho aqui, que era um médium de materialização. Aqui, se vocês forem ver aqui, ó, ele está saindo o ectoplasma dele pela boca e pelo nariz, e aqui ele está materializando, ó, um espírito aqui materializado, aqui do lado dele. Tá? E o que acontece? Ó? A combinação dos fluidos do médium e do espírito comunicante alterando as condições do ambiente, influindo nas propriedades físicas da matéria. Tá? Então, a combinação dos dois fluidos dele vão interferir na propriedade da matéria e aí vão materializa, às vezes tem transporte de objetos, uma série de fenômenos. Tá? E é interessante que o efeito físico, a gente vai fazer efeito físico aqui na nossa mediúnica, vai ter um experimento de efeito físico. O efeito físico tem um detalhe, ó, todo mundo que está, por exemplo, nessa sala aqui, se acontecer um efeito físico aqui, aquele copo, por exemplo, de repente aquele copo voar de lá e cair aqui, todo mundo tem que ver o efeito físico, tá? Todo mundo tem que ver. Se alguém não visse o efeito físico, não é considerado como efeito físico. Tá? Então, todo mundo precisa ver. Por quê? Porque é um efeito que você consegue captar com os olhos, né? Com a visão. Todos têm que perceber o fenômeno. Tá? Aqui a gente tem, ó, para que aconteça esse efeito físico, a gente tem um componente importantíssimo aí, que é o ectoplasma. Tá? Esse ectoplasma foi criado por Charles Richet, que ganhou um prêmio de Nobel de Medicina. Tá? Ele que descobriu esse ectoplasma, ele fez uma série de experimentos, aí ele conseguiu ver de que é composto esse ectoplasma, tá? E é uma substância de propriedades químicas semelhantes à do nosso corpo físico. É uma propriedade, por quê? Porque o ectoplasma ele é criado no nosso organismo, nas nossas células, tá? Na mitocôndria das nossas células. Então, por isso que ele é muito parecido com as substâncias do corpo físico. Apresenta de forma viscosa, esbranquiçada, quase transparente, com reflexo leitoso. É evanescente sobre a luz, tá? Então, quando a luz, por exemplo, se a gente tiver uma luz dessa aqui, esqueça o ectoplasma, você não vai conseguir ver o ectoplasma. Você tem que ter uma luz, normalmente uma luz vermelha, e quase ela totalmente escura, para você conseguir ver esse ectoplasma, senão você não consegue ver que ele... Como ele sumiria com a luz. Tá? É considerada a base dos efeitos mediúnicos chamados físicos, pois, através deles, os espíritos podem atuar sobre a matéria. Tá? Então, matéria plástica é profundamente sensível a nossas criações mentais. Então, mentalmente, a gente pode criar, pode modelar esse ectoplasma. O que Peixotinho está fazendo aqui, ó. O ectoplasma está saindo pela boca dele, pelos olhos aqui, e ele está materializando um espírito aqui. Ó. Aqui é um espírito materializado. Agora vamos ver alguns tipos de efeito físico. Tá? A gente tem materialização, aqui a gente tem ó, o espírito Kate King com a médium Florence Cook, ela materializando. As duas trabalhavam junto aqui, ela sempre materializava esse espírito aqui. Tá? Isso aqui
cientificamente foi provado isso, tem fotos, tem tudo. Naquele livro que eu falei, Teoria da Mediunidade, tem todos esses experimentos aí, tá? Aqui. O transporte, gente, o transporte é o seguinte, ó, o médium, junto com o espírito, ele pode transportar de um lugar para outro objetos, tá? Você falou sobre a questão da luminosidade. Sim. Como é capaz de fazer a captura disso, dessa imagem? Isso aí é o seguinte, são câmeras especiais, salas especiais, com luz especial, é tudo totalmente preparado. Isso então. Foi proposital, preparado para isso aí, tá? Preparado para desenvolver. Hoje a gente tem um efeito físico a cura é muito efeito físico, tá? A cura é totalmente efeito físico, muito efeito físico. E a gente tem lá no Rio de Janeiro um centro espírita que trabalha muito com materialização. O Dr. Paulo César Frutuoso, que é um médico, tá? Ele escreveu uma série de livros, tinha até os livros dele aqui na biblioteca, uns livros interessantíssimos. E lá eles trabalham com materialização, trabalham com cirurgias espirituais com materialização. Teve um caso que eles materializaram um coração e fez o transplante na pessoa. Tá? Não, ele ainda é vivo. Paulo César Frutuoso. Tá? E ele fala muito, tem muita coisa dele no YouTube. Tá? O transporte, né, você transporta objetos de um lugar para o outro. Tá? Bicorporeidade, a gente tem o caso aqui de Eurípides Barçanufo. Por que a bicorporeidade? Porque o nosso perispírito tem essa propriedade de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, eu estou com o meu corpo físico aqui, desdobrei, estou lá na outra sala dando aula também, com o meu perispírito. Tá? É uma propriedade do espírito. Ele fez um parto, tá? Ele estava dando aula, desdobrou e foi lá. Ele era médico, foi lá e fez um parto e depois voltou. Aí a pessoa chegou e disse: doutor, vai lá atender minha mãe, que ela tá tendo vai ter neném, né? Aí disse que quando ele falou para ele assim: sim, mas eu já fui lá e já fiz o parto. Ele disse: mas não é possível. Quando ele chegou lá, realmente o parto já tinha sido feito. E porque ele desdobrou. Tá? Agora, gente, ó, esses efeitos físicos, a tipologia são as pancadas, né? Através das pancadas. Aí, o que acontece, gente? Esses efeitos físicos, hoje em dia, não tem mais necessidade de ter esses efeitos físicos. Essa época tinha, por quê? Para provar justamente a mediunidade. Lá na frente a gente vai ver, vamos ver se vai dar tempo de falar sobre o histórico da mediunidade. Eu vou dar uma corrida aqui para ver se dá. Aí vocês vão ver que esses efeitos sempre existiram. Ó, a voz direta também, o espírito falando diretamente, chegar aqui, uma voz do espírito falando, sem ter comunicação com o médico. Transfiguração é o perispírito do espírito se transpõe ao médium e aí dá como se tivesse transfigurado. Aqui acontecia muito com o Divaldo Franco. Tá? Divaldo Franco, muitas vezes, acontecia isso aí. Tá? Escrita direta ou pneumatografia. Tá? Isso aí, a caneta com o papel sozinho ali, o espírito pega a caneta e vai escrevendo ali. Tá? Levitação, que é como se você estivesse flutuando, né? A gente tem esse Daniel Douglas Home, era um médium de levitação. Ele vivia só disso aí. Ele fazia apresentações, né? E aí a vida dele foi isso aí, vivia isso aí. Ele era inglês e naquela época o pessoal pagava para assistir ele fazer essas demonstrações aí. A cura também é efeito físico, tá? É considerado efeito físico, por quê? Porque você dá os seus fluidos para a pessoa que está recebendo a cura. E aí as mediunidades de efeitos
inteligentes e intelectuais, ó, os médiuns de efeitos inteligentes e intelectuais são dotados da faculdade que recebem e transmitem comunicações inteligentes, tá? Então, essas manifestações nos ajudam a entender o mundo invisível e o estilo de vida que levam seus habitantes. Tá? E agora a gente vai ver alguns tipos de mediunidade. Ó, psicofonia. Psicofonia. O espírito usa seu aparelho fonador para falar. Tá? Aquela pergunta que você fez, foi você que fez? Sobre o... Não, eu acho que foi você, né, que fez. Alguém que fez uma pergunta sobre a voz, mudança, sobre a mudança de voz. Aí o que acontece? Aí, às vezes, o espírito vem e toma sua voz, seu aparelho fonador. Ele vem e toma. E aí você fala igual o espírito. Igual o espírito, por isso que você muda de voz. A minha avó, a primeira vez que eu fui com ela para uma reunião mediúnica, ela deu comunicação de um homem. Imagina, eu com 5 anos de idade vendo a minha avó falar igual um homem. Eu me apavorei, né? Então é interessante isso. Psicografia, o espírito usa o seu aparelho à mão, a escrita, né? Psicometria, a gente vai fazer, todas essas aí a gente vai fazer. A psicometria, a psicografia a gente vai fazer aqui, tá? A psicometria é o seguinte, você pega... Vamos lá, pega uma foto antiga e aí você vai sentir através das energias daquela foto o que o espírito sentia, o que ele estava emanando, e aí você vai tentar, pegando aquela foto, lógico que vai estar dentro de uma caixinha, tranquilinha lá, daí você vai tentar captar aquilo ali, e aí você vai transmitir o que aquele objeto está lhe transmitindo, tá? Muita alegria, muita felicidade, muito... Não, esse aqui eu tive palpitações. Então vai ter uma série de descrições aí, vocês vão ver lá quando a gente fizer a psicometria, aí vocês vão ver que cada um vai ter uma maneira de perceber isso, tá? A psicopictografia, que é as pinturas, tá? Pinturas mediúnicas. Tem aqui bem pertinho da gente, a gente tem Medrado, tá? Bem pertinho aqui, ele faz pinturas mediúnicas, tá? As pinturas ele faz super rápido, por quê? Porque as pinturas já vêm plasmadas do mundo espiritual, ele só pega as tintas e coloca. Diga, Ricardo. Boa noite. Boa noite. E em relação ao médium, por exemplo, Sim. Chico Xavier, que ele fazia aqueles atendimentos longos, né? Sim. De receber, fazer psicografia. 10 horas, não sei quantas horas. Como que isso se conscientizava para ele depois? Ele tinha consciência, ele como médium, ele tinha consciência de eu recebi os espíritos, enfim, fiz esse papel da comunicação e ele lembrava. Eu não posso dizer assim que eu acho que muita coisa ele lembrava, porque muita coisa passa pelo psiquismo do médium, então ele vai ter que lembrar. Por exemplo, ele começava as cartas psicografadas, minha querida mãezinha, isso era dele. Entendeu? Minha querida mãezinha, né? Então era dele, então o animismo estava presente. Porque toda a comunicação mediúnica, sempre o animismo está presente, tá? Sempre o animismo está presente. Por quê? Porque vai passar pelo psiquismo do médium. Então o médium vai trazer algumas coisas dele junto ali na comunicação. Tá? Aí eu não posso afirmar. Sim. A vidência, pois não. Aqui, né? Vidência, ó. Aquelas pessoas que vê os espíritos e o mundo espiritual. Tem pessoas que vê. Por exemplo, esse que está sentado aí do seu lado. Aí, ó. Tudo bem, querido? Brincadeira, não tenho evidência, não. Estou brincando. E esses médiuns que fazem cirurgias? Cirurgia, sim. É efeito físico. Efeito físico. Físico, né? Cirurgias. Mediunidade de cura. Audiência, ó. Os médiuns que ouvem os espíritos, às vezes o espírito falando aqui, ou a maioria das vezes dentro da mente, tá? Na mente. Dá a impressão que é dentro do... Mas por que a vida? Tipo assim,
Desdobramento, não, traga aqui para ela. Desdobramento, ó. Também é um tipo de mediunidade inteligente. Ó. O desdobramento pode ser anímico ou mediúnico. Anímico, quando você faz o desdobramento e não fala com nenhum espírito. Não vê nenhum espírito, você vai lá, tudo tranquilo. E o mediúnico, quando você desdobra e conversa, que nem eu fiz. Eu desdobrei e conversei com a minha mãe e com a minha avó. Então foi um desdobramento mediúnico. Eu falei com os espíritos que estavam desencarnados. Por exemplo, eu perdi um irmão por suicídio. Sim. E 10 dias antes, eu na paralela dirigindo, uma voz veio no meu ouvido e falou: se prepare porque você vai perder um ente querido. Premonição. E aí eu fiquei calada, porque eu disse, isso é maluquice, vão dizer que eu tô doida, ou então se acontecer vai dizer que foi porque eu falei, porque minha família é de base católica e evangélica, então só isso que serve, o resto tudo não é caminho certo, como meu irmão fala pra mim, que eu não tô no caminho certo. E aí eu passei essa angústia durante 10 dias, sem contar a ninguém. Eu não fazia terapia na época. E eu não tinha essa curiosidade essa compreensão, de conhecer. E eu sofri com isso. E 10 dias, quando foi 10 horas da manhã, eu falei com meu irmão. Eu não percebi nada, né? Eu conversei com ele falou poucas coisas. E quando foi 1 hora da tarde, a mensagem chegou da notícia do suicídio. Do suicídio dele. Premonição. Você tem médios que têm essa capacidade de ver o que vai acontecer. Essa parte, tipo assim, deixar quieto? Pode dizer, mas se você tem, às vezes não vai e vem, não tem jeito. O que você precisa fazer é conhecer a mediunidade e trabalhar isso, trabalhar como natural. Veio, e aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer isso e isso. Então, considerar isso como natural. Tá? Então, tipos de mediunidade ainda. Pode ser um pressentimento que se demonstra mediante a experiência do espírito, nessa encarnação e em outras. Apresenta a intuição. A intuição, a gente vai falar de intuição e inspiração. Isso aqui é importante também. Tá? Então, pode ser um pressentimento que demonstra mediante a experiência do espírito nessa encarnação ou em outras, que se apresentam mediante situações adversas da vida, em todas as suas dimensões. Então, são aquelas coisas que vêm, mas são coisas suas que você já passou em outras encarnações, que você já viveu. Então, aquilo vem, às vezes, uma intuiçãozinha assim, faça isso, faça aquilo, mas você já tem essa experiência lá. Tá? E a inspiração, é um tipo de comunicação mediúnica que nos auxilia na percepção de ideias tomadas de decisões. Aquela sensação que ouvimos uma voz e a seguimos. Ou não, mas é possível ter a percepção que a ideia não é sua, não é inteiramente sua. Então, a inspiração é quando vem algum espírito e sopra para você as coisas. Tá? Então, quando é externo. E a intuição é interna, é seu. Tá? Mediunidade no cotidiano, Isso aqui é muito interessante também, gente, A mediunidade faz parte da nossa vida cotidiana e pode ser percebida, tá? No trabalho, quando temos ideias e soluções que surgem de formas repentinas. Muitas vezes, de repente, surge uma ideia assim que você... É a mediunidade. Algum espírito dando uma dica para você sobre o negócio. Na premonição materna que sente quando um filho está em apuros, isso aqui, quem é mãe sabe, isso aí é muito natural acontecer. Tudo bruxa, Tudo bruxa, Isso aí é normal. Isso aí é normal, gente. É normal acontecer. A mãe tem essa mediunidade, essa sensibilidade. No sentimento de que não devemos fazer determinadas coisas ou ir a determinados locais também, tá? Isso aí também, às vezes, eu tive o pressentimento que não era para mim ir, fui lá, quebrei a cara. A maioria das vezes a gente quebra a cara, tá? Na percepção da energia em ambientes e pessoas, isso aí depois, quanto mais você praticar a sua mediunidade, mais sensível você vai ficar. Você vai chegar em ambientes, você vai reconhecer o ambiente, você vai ver a energia do ambiente, você vai ver a energia das pessoas, como é que está essa energia. Tá? Na criança que brinca com o seu amiguinho imaginário,
na conexão, quando pensamos em pessoas lá distante, você pensa, de repente a pessoa liga para você, meu amigo, eu acabei de pensar em você, você ligou agora. Isso aí acontece muito com a gente, muito mesmo. No abraço que traz conforto e bem-estar, aquele abraço, às vezes tem pessoas que dão aquele abraço que te dão um passe, que você se sente No artista que pinta um quadro, compõe uma música, escreve uma peça de teatro, modela a sua escultura. Os artistas usam muito a mediunidade. Eu sempre conto a música dele ele fez em 3 minutos. Almir Sater, aquela tocando em frente, aquela música ele fez em 3 minutos, tá? Veio tudo psicografado para ele. E aí, ó, o segredinho da mediunidade, ó, para vocês naturalizarem a mediunidade, ó. O que vocês precisam fazer, ó? A primeira coisa que vocês precisam fazer é se apropriar da mediunidade de vocês, ó. A mediunidade é minha, venha para cá, é minha, não é de espírito nenhum, é meu, é minha mediunidade. E aí vocês têm que conhecer ela, tá? Agora eu vou conhecer a mediunidade. E para conhecer eu preciso do quê? Ó? Muito estudo, mas estudo mesmo, não é pouco não, gente. É muito estudo mesmo, senão não vai, né, Albertino? Mediunidade, se você não estudar, você não entende ela. E cada vez que você aprofunda mais coisas você descobre. E depois praticar. Aqui na casa a gente tem, ó, Campus 1, Campus 2, Campus 3, Campus 4, Campus 5, tudo para usar a mediunidade de vocês. Tá? Esses campos é à medida que a pessoa está começando. Isso, conforme você vai evoluindo. Você vai indo. E a mediunidade, ó, será que a mediunidade surgiu no Espiritismo? O que vocês acham? Não, né? Com certeza não. Agora a gente vai dar uma passeadinha no histórico da mediunidade aqui, rapidinho, tá? Ó, em diferentes culturas, ó, as manifestações mediúnicas, elas sempre existiram desde que o mundo é mundo. Então, desde os primeiros habitantes da Terra já existiam as comunicações mediúnicas. E aí, sempre esteve presente no desenvolvimento da humanidade, tá? Ao longo dos tempos foi interpretado e utilizado de acordo com a cultura e a religião. Muitas vezes a mediunidade foi usada pela religião. Tá? Aí ó, a gente tem a mediunidade primitiva, lá, intuitiva, lá do início. Então, o que era? O trovão, a chuva, tudo eram os deuses, tudo ele idolatrava esses deuses. Né? Aí tem a parte lá dos hindus, onde tem o Código dos Vedas, né, que é os livros escritos há 1500 a.C. Ó, fenômenos mediúnicos já tinha, ó, levitação, sonambúlico, evocação dos espíritos. Os brahmanes eram acompanhados por espíritos de antepassados em formas aéreas. Ó. Então, isso aí está provando o quê, gente? Que a mediunidade não é de agora, não tem nada. Vocês vão ver que a medicina, ó, lá os sumerianos e babilônicos, ó. Medicina mista de ervaria, ó, já usava a erva como instrumento de cura, né? Crença em espíritos malévolos ocultos na escuridão. E hoje a gente trazendo para hoje, muitas pessoas ainda acreditam nisso também, né? E sacrifícios e sortilégios, faziam sacrifícios em função dessas crenças deles, né? Aí tem aqui a parte dos egípcios, que foi muito forte. O Egito foi muito, muito forte para o uso da mediunidade. Ó, já tinha o conhecimento da morte, tá? Tinha um livro, conheciam o magnetismo, sonambulismo, curavam pelo sono provocado, praticavam largamente a sugestão, usavam a clarividência com fins terapêuticos e eram célebres pelas práticas de curas hipnóticas. Tá, isso aí tudo a gente usa hoje, tudo isso aí. Emancipação da alma, ó, que a alma se emancipa, sai do corpo físico e vai para o mundo espiritual, né? Evocação dos mortos pelos sacerdotes e faraós. E aí o que aconteceu? Só os sacerdotes e os faraós podiam evocar esses mortos. E aí meio que direcionavam isso, né? Sempre a coisa muito direcionada, muito vigiada, né? Então só eles que podiam fazer essas conexões, na realidade só eles que faziam essas conexões, né? Ó, a prática restrita aos templos sagrados, ó. Então essa prática era só os templos, então a plebe lá não podia fazer nada disso, só os
Aqui, ó, os celtas. Só a nata fazia. E aí a gente traz para agora mais ou menos parecido. Sempre as coisas são mais ou menos parecidas, né? Ó, os celtas, né, os sacerdotes druidas, o Allan Kardec era um sacerdote druida, tá? Nessa época ele era, depois ele reencarnou, e aí ele comprovou que era isso aí. Ó, eles acreditavam na reencarnação, na existência de penas eternas, no livre-arbítrio, na imortalidade da alma, lei da causa e efeito, esferas espirituais. Ó, vocês viram na aula anterior, né, sobre as esferas espirituais, ó, já acreditavam naquela época, né? Elementais, proteção dos espíritos superiores. Então, a gente está vendo aqui que a gente dando esse passeio, a gente vê que a mediunidade sempre existiu, né? Não é nada de novo, não. Oráculos, ó. Esse aqui é o oráculo de Delfos, lá na Grécia, onde todos os problemas, antes de fazer qualquer coisa, faziam consultas a esses oráculos. E esses oráculos tinham o quê? Médiuns lá. Quem conduzia essas consultas eram os médiuns lá. O médium dizendo, você pode casar com fulano? Não pode, não vá, que não é boa. Pode casar, não tem problema. Todos os problemas que tinham, eles se consultavam os oráculos, tá? Os judeus, a mediunidade natural, Velho e Novo Testamento cheio de fenômenos mediúnicos, cheio, levitação, como é que é a multiplicação dos pães que ele fez, uma série de coisas, tá? Vamos lá, mas judeus e apóstolos, conhecimento, como é que é? De Moisés, você quer falar? Deixa o Moisés quieto, rapaz. Que entre nós use de sortilégios e de encantamentos, nem interrogue os mortos para saber a verdade. Isso aí eles proibiram, né, de você se comunicar com os mortos. Na Bíblia tem isso. Foi uma proibição, né? Porque já existia isso lá, né? Ó, conhecimento da mediunidade, ó, Jesus e os apóstolos já tinham conhecimento da mediunidade, ó, manifestação de levitação, transfiguração, escrita direta, vidência, materialização e cura. Tudo isso aí Jesus fazia. As curas dele, que milagre, que Jesus fez um milagre. Não, era tudo efeito físico. Tudo nós podemos fazer isso. Auxílio ao próximo, consciência da imortalidade. Ó. Na Idade Média foi a idade que acabaram com os médiuns, né? A igreja veio, ó. A partir de 1233, os caras, todo médium era considerado bruxo, e aí Giordano Bruno, a Joana d'Arc, todos esses médiuns, decapitados, mortos. Por quê? Porque tinham essa mediunidade, pensavam além, fora da casinha, né? Usando um termo bem atual, pensavam fora da casinha. Você pensou fora da casinha, vai contra o sistema, o sistema manda eliminado, tá? E a mediunidade a partir de Kardec, tá? Aí a mediunidade ela começou a ser tratada como mediunidade. A palavra mediunidade foi criada por Allan Kardec. Então, a partir de Kardec, sim, se criou a mediunidade. O que ele fez? Escreveu o livro dos médiuns, pesquisa entre 100 médiuns, os médiuns dando comunicações diferenciadas. A mesma pergunta, aí ele fazia perguntas, pegava os 100 médiuns, aí tantos médiuns, a mesma resposta, a mesma coisa. Essa é considerada uma pergunta, vai para o livro dos médiuns. Teve muitas perguntas que não foi para o livro dos médiuns. Por quê? Porque não correspondia a um número que ele queria que os médiuns respondessem, né? Às vezes um respondia de uma forma, outro de outra. A maioria das perguntas, os médiuns respondiam praticamente a mesma coisa, tá? Então, esse experimento que ele fez aí é um experimento científico. Esse é considerado a primeira parte científica sobre a mediunidade, é o livro dos médiuns, tá? E aí, gente, para a gente encerrar a aula aí, tem alguma pergunta mais que ficou, alguma dúvida mais que ficou? Tem uma pergunta aqui,
Aqui sempre perguntou. Pode, você está aqui para perguntar mesmo. Você falou sobre essa questão da mediunidade quando você tem a sensibilidade de lugares. Sim. Tem momentos que eu tenho assim, eu me arrumo toda, aí vem a sensação para não ir. Não vai. Não vou. Sim. Quando eu vou, dá ruim. Quando eu temo, dá ruim. E aí, começando... Eu não sei se isso tem nada a ver, mas eu vou falar. Pode falar. Às vezes eu tapo o umbigo. Às vezes eu tapo o meu umbigo. E, tipo, nada assim, a ver. Isso, né? Nada a ver, não tem nada a ver. Okay. Porque a conexão não é né? aqui, então, ó. ok, já vou quebrar isso. É o chakra. Tá vendo como é bom falar? É o coronário. Então eu fiquei com essa questão de como você lidar. Então, quando você sentir, você é como se você ia obedecer e aí esse é o caminho. Sim. Assim? Não, aí você é livre para escolher, ó, não vai em tal lugar, tá? Aí você, não, hoje eu estou a fim de ir, eu vou. Chegou lá, quebrou a cara. Tá? Então, aí esse filtro, você que tem que ter esse filtro, a hora que você vai, a hora que você não vai. Dá para confiar? A pessoa que está trazendo as coisas para você, dá para confiar? Um espírito que você confia? Entendeu? Isso aí tudo você tem que ver. Então, o médium sempre está no controle de tudo isso. Mais alguém, gente? Aproveite que ainda tem tem 2 minutinhos só. Tem 2 minutinhos. Tem 2 minutinhos só, Ricardo. Tô brincando, brincadeira. Acredito que não seja dessa aula e talvez antecipe aí alguma discussão, mas uma das coisas é de reencarnação, né? Aí você falou, enfim, dos outros espíritos e tal, e todas as vezes que se falar de Allan Kardec, que era um espírito, enfim, tal era. Jesus Cristo, se espera o retorno de Jesus. Jesus Cristo, sim. Muito evoluído, enfim, aí tem os outros. Jesus não vai mais reencarnar aqui, não. Não vai, não. Como é esse estudo, já que a gente está falando de um espírito que é eterno? Esse estudo de que esse estudo das reencarnações. Aí, o que eles vão pegar as características do espírito que está encarnado aqui, vão ver se vai bater mais ou menos com as características do outro espírito que ele diz que é. E aí vai vendo, aí vamos vendo. Isso aqui está batendo, não está batendo. Então, é uma pesquisa, como se fosse uma pesquisa feita, não é assim. E aí o que existe muito é chute também, né? Allan Kardec reencarnou num menino de 10 anos, não sei aonde lá. Também aí há muita mistificação, né? Mistificação, o pessoal falando, especulação. Aí até para a pessoa ganhar notoriedade, e aí fica criando essas coisas, né? Mas não é bem assim, não. Então, gente, tudo no universo está conectado. E esse fator, sendo ou não sendo visível para todos, há meios de existir trocas energéticas e de outros tipos entre todos os mundos e pessoas que o constituem. Então, isso aí quer dizer o seguinte, não estamos sozinhos aqui. Todos os mundos são habitados, então existem espíritos em todos os lugares, tá? Só que existem espíritos com faixas vibracionais diferenciadas. Tá? E muito obrigado. Aqui estão as referências, tá? E até uma próxima. Não, essas aí são as referências que eu usei para a aula. Não são as do livro, tá? Não. Aproveite e tire aí. A teoria da mediunidade está lá. O voo do espírito é excelente, excelente Edenal. O livro dos médiuns, o livro dos espíritos, todos esses livros aí são fantásticos. Tem um monte lá. Tem espíritas e espiritualistas também. Tem muito canal espiritualista muito bom. Então, gente, muito obrigado. Até a próxima, tá?